Nessa última aula, eu tentei apresentar a ideia de uma modernidade como uma crise, né, um conflito contínuo entre poderes transcendentes, ou a transcendência do poder, e a imanência das lutas, né, dos corpos que lutam, das subjetividades em conflito, e tentei apresentar isso através de cartazes de maio de 68, né? Por um lado, a crítica ao poder, né? No caso, o general de Gaulle, uma expressão de resistência durante a guerra, mas que naquele momento ele era o presidente e uma figura que estava sendo criticada, né? Contestada nas ruas de Paris, e mostrei então a potência, né, das lutas, né, de vários sujeitos ali colocados, apresentados nesses cartazes. E apresentei também um debate que era importante, que me parece importante para ir introduzindo essa ideia de multidão e de uma estética da multidão. Um debate importante naquele momento, estamos falando de 66, a partir do lançamento do livro As Palavras e as Coisas, do Foucault, e do debate que se fez então entre o Foucault, enquanto estruturalista, e o Jean-Paul Sartre, enquanto existencialista. E coloquei que tudo isso era importante para a gente entender, né, que há, sim, sujeitos em lutas, mas que há também entender a multidão como um processo de subjetivação, né, ou a constituição das lutas, né. E, então, hoje, a ideia, quer dizer, o que eu mostrei, que naquele momento houve um impasse, ou seja, ficaram esses dois grandes intelectuais ali num impasse. Alguns, né, os existencialistas afirmando e sempre afirmando, confirmando a existência de sujeitos, de uma consciência individual, né, também uma consciência de classe, e, por outro lado, os estruturalistas colocando isso, não há esse sujeito, são as estruturas que nos governam. E ficavam nesse impasse, que é um impasse teórico, mas também político e prático, né? Então, hoje, a proposta de hoje é tentar entender como, digamos, 10 anos depois, cerca de 10 anos depois, esse impasse foi, não diria superado, porque ele na realidade, ao contrário, ele é continuamente reenfrentado, mas como houve sim ali, talvez o início de algumas formulações teóricas e também de experimentações políticas que fizeram emergir algum desses conceitos que nos são caros hoje. Então, a ideia é começar com o conceito de dispositivo, né? Eu diria que são dois dispositivos que vamos trabalhar hoje, porque eles são importantes mesmo para tentar entender essa saída que foi colocada ali. O primeiro esse conceito, né, de dispositivo que o Foucault vai formulando, e ele encontra uma formulação muito precisa, né, no História da Sexualidade, A Vontade de Saber, que foi publicado 10, 11 anos depois do livro citado, foi publicado em 77, e numa entrevista nos Ditos e Escritos, né, que é um conjunto de entrevistas e outras produções textuais do Foucault, ele vai abordar essa noção de dispositivo em 3 pontos, e para mim são assim uma primeira formulação, mas, talvez não a primeira, mas enfim, uma formulação importante de como se ele estava tentando lidar com alguns desses impasses. E ele diz que é uma entrevista, né, como eu disse, de um tema que ele vinha já abordando, mas ele traz uma formulação bem precisa. Ele diz: o que eu tento apreender sobre este nome é, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que comporta discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma, coisas ditas e não ditas, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é, em si, a rede, né? É esse emaranhado de coisas ditas e não ditas, né?
E a gente percebe aqui que sim, é um conjunto heterogêneo, mas ele de forma ainda está numa proposta ainda bastante estruturalista. Mas, enfim, ele está pensando nesse conjunto de elementos heterogêneos. O segundo ponto é que ele diz: em segundo lugar, o que eu gostaria de aprender no dispositivo é justamente a natureza da ligação que pode existir entre esses elementos heterogêneos, né? Ou seja, eles não são soltos, eles têm uma natureza entremeada, né? É um emaranhado de relações que constitui um dispositivo, né? O dispositivo ele tem uma consistência, ele não é algo homogeneizado, ele tem uma consistência que se dá nessa heterogeneidade. Assim, diz ele, tal discurso ora pode aparecer como programa de uma instituição, ora, ao contrário, ele pode justificar ou mascarar uma prática que se mantém muda, ou ainda pode funcionar como uma reinterpretação segunda desta prática, lhe dar acesso a um novo campo de racionalidade. Em resumo, entre esses elementos discursivos ou não, heterogêneo, absolutamente heterogêneos, há como um jogo mudanças de posição, modificações de funções que podem, eles também ser muito diferentes. Então, nesse segundo elemento, ele reafirma há uma série de elementos heterogêneos, né, de natureza heterogênea, e ele procura a relação, né, essas relações que se estabelecem entre esses elementos, e essas relações são relações que implicam um jogo, né? Um jogo no sentido que elas são relações de poder, mas que elas agem de uma ação, de um jogo um sobre o outro, onde a mudança de posição ela é possível, a modificação de função é possível, ou seja, não há uma fixação do poder, né? Ele está ali elaborando, é um poder que circula, é um poder que joga, né? Ele não está localizado numa figura, tal como a gente encontra na soberania ou qualquer outra figura de força. O poder ele circula, ele faz parte de um jogo, portanto também é possível pensar que essas funções, esses mecanismos disciplinares de controle, eles possam mudar ao longo do jogo. Então tem um elemento assim de muita liberdade nisso, né? Há um processo interessante. O poder ali ele não está fixado, né? Ele é algo que vai muito mais aberto. Contudo, ele diz num terceiro ponto, por dispositivo eu entendo uma espécie de formação que em um determinado momento histórico ele teve como função maior responder a uma urgência. O dispositivo teve, portanto, uma função estratégica dominante. Isso, a urgência, poderia ser, por exemplo, a absorção de uma massa de população flutuante que uma economia essencialmente de tipo mercantilista achava incômoda. Houve então um imperativo, é um exemplo que ele está dando para explicar o que ele está chamando essa resposta a uma urgência de um momento. Houve então um imperativo estratégico jogando como matriz de um dispositivo que se tornou aos poucos o dispositivo de controle da loucura, da doença mental, da neurose, enfim, são os exemplos que ele está trazendo para ilustrar esse terceiro ponto, que é a emergência do dispositivo como algo estratégico para dar uma resposta a determinado problema, né? No caso, enfim, tem gente que usa o livro sobre a história da sexualidade, dos dispositivos que foram implementados então, mas digamos o que eu procuro, até porque é mais próximo das minhas pesquisas, é do livro que ele vai lançar em 77, 78, que é na verdade um curso, não um livro, que é o da Segurança, Território e População, né? Onde ele está colocando que esse dispositivo que emerge de uma situação de transformação das cidades, as cidades estão deixando de ser cidades fortificadas, elas estão se abrindo, né, à circulação de mercadorias, à circulação das pessoas, e nascem daí necessidades de controle do território que são menos disciplinares, menos fechada,
também nesse curso ele traz a questão da doença, né? Doenças que emergem com força nesse momento e que exigem não mais instituições disciplinares que excluem a pessoa do convívio, mas nasce, por exemplo, as vacinas, né? Nasce num momento onde a circulação das pessoas é maior, ela é importante para o desenvolvimento das cidades e a vacina ela permite esse controle populacional sem necessidade do enclausuramento. Então, acho que essa definição, né, que ele dá do dispositivo, que ele já está, é interessante, né, a sua emergência 10 anos depois, né, daquele momento que ele está preocupado, né, com as questões de saber, aqui ele está já numa seara tentando entender como o poder funciona, ele está aprofundando essas questões. Acho que essa noção de dispositivo, ela não resolve, evidentemente, a questão dessa dicotomia entre sujeitos e estruturas, mas ela é o indicativo dessa abertura mesmo. E eu vou retomar daqui a pouquinho com a leitura que o Deleuze traz, então, do dispositivo de Foucault, que é ainda mais aberta, né? Mas vamos esperar um pouquinho, vou trazer uma outra noção que eu acho importante nesse momento, sempre com relação ao poder, ao tipo de análise que o Foucault está fazendo do poder nesse momento. E aí, essa noção de poder que ele está trabalhando ao mesmo tempo que todas essas outras noções, né, eu já mencionei a questão da vacina, é a noção de biopoder, ou melhor, junto com esse curso da Segurança, Território e População, logo depois vem o nascimento da biopolítica, são cursos que vêm pertinho, com uma diferença de 1 ano, e aí ele está tentando então definir o que seria essa biopolítica, que tipo de poder é esse, e mais uma vez é um conceito que nos é caro, importante para entender esse nosso mundo globalizado e como a multidão atua nele em termos políticos e estéticos. Esse conceito que ele está trazendo então de biopolítica, né, ele diferencia, né, da noção de soberania, né, a gente viu tanto naquela representação clássica que eu mostrei para vocês do Luís XIV, né, o Luís XIV era um monarca poderosíssimo na França, mas evidentemente com grande influência também no resto da Europa, aquele poder soberano de fazer morrer ou deixar viver, né? Essa era a autoridade do soberano, permitia, ele fazia morrer o súdito, ele ordenava, né, a sentença de morte, ou deixava viver. Diz o Foucault que ele seria aos poucos, não exatamente substituído, mas há uma transformação num poder de fazer viver ou deixar morrer. Essa é a característica da biopolítica. Biopolítica como um poder de fazer viver, de fazer, de fato, tornar os sujeitos, né, mais produtivos, né, alongar a vida. A vacina é um exemplo porque ela permite o alongamento da vida. Então ele fala muito sobre a biopolítica como esse outro poder. Não é mais o poder soberano de fazer morrer e deixar viver, mas um poder de fazer viver ou deixar morrer. É interessante, tem vários aspectos importantes. Primeiro que a biopolítica, a diferença, por exemplo, do poder do soberano e do poder disciplinar, ela não age especificamente sobre o corpo individual, embora não deixe, a vacina, por exemplo, ela age sobre o corpo individual também, mas ela age, na realidade, sobre um meio, né, que o Foucault chama de população, né? É necessário agir sobre o indivíduo e, ao mesmo tempo, sobre esses corpos, gerar, digamos, um meio mais saudável, um meio mais produtivo, né? Isso é feito ao mesmo tempo individualmente e coletivamente. Essa abrangência específica ele dá o nome de população. É importante entender
isso, não é exatamente nem o sujeito, nem o individual, nem o coletivo, é a população como um meio sobre a qual a biopolítica atua, né? Ela modula a população, ela traz resultados melhores para os grupos, né? Aquilo que se entende como melhor, por exemplo, no que diz respeito à saúde, mas também pode com relação à sexualidade, ou com relação à segurança. Mas o outro aspecto, eu acho que central aqui, é entender a biopolítica como um tipo de poder que supõe a sua resistência, que reconhece que há uma resistência que a antecede. É porque há resistência que há biopolítica, né? É porque as populações atuam, elas têm a sua força, a sua forma de atuação, que é preciso modulá-las, governá-las, né? Então, eu acho que assim, tem autores que vão separar, vão diferenciar, e aí as leituras de biopolítica são enormes, não dá para trazer todas, enfim, merece muito mais estudos do que eu seria capaz de trazer aqui, mas há autores que vão separar, fazer uma diferenciação entre biopoder, entendendo o biopoder como um poder sobre a vida, e a biopolítica como a potência da vida. Há autores que vão fazer essa diferenciação entre o biopoder e a biopolítica, mas inicialmente não há essa diferenciação, é o termo biopolítica que leva em conta esse jogo na sua complexidade. A biopolítica é poder sobre a vida, mas é também resistência, potência da vida que se afirma como tal e que o poder procura sempre modular e governar. Daí, essa vida que é potente porque ela cria justamente continuamente novas formas de vida. A resistência ela é primeira, é uma das formulações. A resistência ela é criação, ela não é reativa ao poder, ela é primeira, é aquela que cria vida. Enfim, eu acho que todos esses, digamos, essas formulações, né, do dispositivo, vou retornar a ele agora pela formulação do Deleuze, mas, sobretudo, da biopolítica, né, nessa sua ambiguidade, são também importantes para a gente entender as formas de atuação política e estética da multidão. Não é? Há efetivamente, né, biopoderes operando, digamos, poderes fortes, até se a gente imagina no Brasil, né, ou seja, o biopoder, há eventualmente poderes soberanos ainda atuando nos territórios, né? A gente conhece essa realidade, né, de poderes soberanos nos territórios das cidades brasileiras, mas a biopolítica, a resistência, ela extrapola esses poderes continuamente, né? E ela faz com que o poder tenha que continuamente se atualizar. Como, digamos, eu estava dizendo, né, a biopolítica, a gente vai, bem ou mal, está trazendo isso através dos exemplos, inclusive das próximas aulas, né, trazendo a questão de 2013, né, como essa biopolítica estava extremamente presente nas manifestações, né, e na repressão às manifestações. Eu queria só trazer esses aprofundamentos da ideia que o Deleuze traz a noção de dispositivo de Foucault, porque aí sim acho que tem nos possibilita entender, digamos, que ali em 68, né, havia essa visibilidade, né, uma capacidade, enfim, dos sujeitos serem identificáveis, né, como pertencentes ao campo de esquerda e, portanto, há um entendimento das lutas, e como a multidão, ela ainda talvez ela demande outros conceitos para que as linhas que ela produz, linhas de enunciação, de subjetivação, de produção de outras cidades, sejam perceptíveis, entendíveis mesmo, né? Então, o que diz o dispositivo para tentar enfim, trazer esses aportes do Deleuze? Deleuze, ele traz essa formulação e ele diz assim: em primeiro lugar,
O dispositivo é uma espécie de novelo ou meada, né? Ou seja, ele retoma aquela ideia de rede mesmo, de coisas misturadas que o Foucault traz. É um conjunto multilinear, é composto por linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta. Objetos, sujeito, linguagem, enfim, é isso que ele está chamando de sistemas homogêneos, essa incapacidade de delimitar sistemas homogêneos, tais como objetos, sujeitos e linguagem. Mas seguem direções diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio e essas linhas tanto se aproximam como se afastam uma das outras. Estão quebradas, são quebradas, submetidas a variações de direções, né, a biforcada, enforquilhada, submetidas a derivações. Os objetos visíveis, as enunciações formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada posição são como vetores ou tensores. E assim conclui ele. Nesse ponto. Dessa maneira, as três grandes instâncias que o Foucault distingue sucessivamente, né, saber, poder, subjetividade, não possuem de modo algum contornos definitivos, são antes cadeias de variáveis relacionadas entre si, né? Então é interessante, ele continua, eu vou retomar, mas enfim, de pensar que saber, poder e subjetividade não têm contornos definitivos, são essas cadeias relacionadas entre si. Na obra, quer dizer, tanto na forma como ele vê esses encadeamentos, como na sua própria obra, né? Ou seja, também quando a gente faz essa divisão, né, desses três momentos de Foucault, há uma tentativa não muito adequada, porque na realidade esses temas estão sempre entremeados eles próprios. Mas o que traz essa percepção, né, do Deleuze é de que não existem, né, esses sistemas homogêneos, objeto, sujeito, linguagem, né? E aqui a gente retoma aquelas ideias que já estavam presentes em maio de 68, não é? Ou seja, esses sujeitos, eles não são... Foi importante, talvez, um dia na história da modernidade afirmar a existência desse sujeito com relação aos poderes transcendentes, dizer que o homem é um sujeito, mas que se essa formulação foi importante para escapar aos poderes transcendentes na origem da modernidade, aos poderes religiosos, aos poderes soberanos, e afirmar essa importância do sujeito e da consciência, ela, em determinado momento, talvez nesse momento, nos anos 60, 70, ela se tornou um problema, né? Ela se tornou um problema, uma delimitação desnecessária e até problemática. Vamos daí essa abertura desse pensamento. Ele diz: os dispositivos têm, então, como componentes, linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, né? E linhas de ruptura, de fissura, de fratura, que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas suscitam através de variações ou mesmo mutações de disposição. Ou seja, aqui no Deleuze a gente encontra só linhas, jamais esses sistemas homogêneos e homogeneizantes de qualquer coisa, seja ela sujeito ou objeto ou a própria linguagem, mas somente linhas, o que coloca o nosso pensamento assim, numa situação complicada, porque passa pela própria linguagem, a forma como a gente pode dizer as coisas, de enunciar as coisas. Mas é um desafio que a gente tem que, digamos, encarar, né? Como dizer as coisas, como falar dessas linhas, dessas forças, ao invés de continuamente tentar emoldurá-las, né, cerceá-las, deixá-la na sua vida, né, prosseguir as linhas. Acho que é, de certa forma, também um problema político, né, que se colocou ali diante dessas manifestações que a gente vai avaliar mais à frente, analisar as manifestações de 2013, né? Continuando, ele diz: todos esses desenvolvimentos nos permitem, né,
apreender essas subjetividades para além dos sujeitos, né? Aquelas subjetividades que já estavam presentes, de certa forma, naqueles cartazes, né? Naquelas articulações, naquelas uniões entre os estudantes, os operários, mas enfim, tal como elas foram pensar, né, essas subjetividades para além dos sujeitos, não sempre fixar os sujeitos, mas se deixar levar pelas linhas, embora esses sujeitos tenham sido importantes, terem sido pensados pela tradição cartesiana, né? E a gente vê o esforço desses franceses tentando desconstruir, né? Colocar em questão toda a sua tradição, e mesmo pelo marxismo, né? por todo o marxismo, até chegar ao existencialismo e ao próprio estruturalismo. Como pensar essas subjetividades nos seus próprios processos constituintes, né? Nos cartazes, retornando à questão dos cartazes, né, os sujeitos estão lá bem delineados, definidos, o operário, o estudante, absolutamente identificáveis. O que dizer, né, nos cartazes de 2013? Né? Se a gente botar lado a lado uma forma de uma manifestação de 68 e uma de 2013, quais são as diferenças? A gente pode fazer esse exercício. Nada ali é sistema homogêneo, objeto, sujeito, linguagens. Há apenas essas linhas de visibilidade, de enunciação, né, de força e de subjetivação. Vou tentar mostrar isso através de imagens, ainda que sejam linhas, né, quase que difíceis de serem discerníveis, elas estão lá. Esses agenciamentos de singularidades que nós chamamos de multidão. Então a proposta de hoje foi essa, de trazer um pouco esses conceitos importantes que foram chave para trazer, talvez, para sair um pouco de um pensamento que não conseguia dar conta do que já vinha acontecendo, né, de formas de atuação política que já estavam acontecendo e que precisavam encontrar, talvez, maneiras estéticas de serem manifestadas, mas também maneiras de serem enunciadas, né? Então, acho que todo o esforço teórico, né, ali do Foucault, o Deleuze e o Guattari e o Negri entrando nessa seara, a chegar a hoje, né, que já é a proposta aos dias de hoje, da próxima aula, né, esse momento mais do mundo globalizado e o tipo de lutas que a gente hoje encara, há também essa necessidade de recorrer a esses conceitos para conseguir enxergar, ver essas linhas, de certa maneira, expressivas e conseguir enunciá-las. Essa é a proposta de hoje. Então.